Muy buenos días, jóvenes del día postrero, del Bom tiempo dia, final, jovens do último dia, cual nos ha tocado do vivir, tempo final no qual nos tocou jóvenes viver. escuchando Jovens la voz ouvindo del Espíritu Santo a voz do Espírito Santo en el día postrero, no último dia, para lo cual para o qual son los jóvenes del día postrero. são jovens do Jóvenes último del dia. día postrero, ¿para qué? Os jovens do último dia para quê? escuchar la voz Para escutarem a voz de Deus. Vamos a leer en San Juan capítulo Vamos ler em São João, no capítulo 6, 6, verso 45. Donde nos dice a partir do versículo 45, en las profecías, onde nos diz: está escrito nos todos profetas, enseñados por Dios, e todos serão así ensinados que por todo aquel Deus. que oyó así Portanto, que todo aquel que oyó a la todo palabra aquele que do Pai y ouviu aprendió de él, e aprendeu, viene a mí. vem a mim. Jóvenes escuchando Jovens la voz del Espíritu Santo ouvindo a voz do Espírito en el Santo día postrero, no último dia, por lo cual pelo qual necesitamos saber necessitamos saber que el Espíritu Santo como é que va o a Espírito estar Santo hablando estará nos falando en este tiempo final, neste tempo final, en el día postrero. no último Pueden dia. tomar asientos, Queiram tengan la assentar-se, tenham a bondade. a través de la Escritura. Através da Escritura, Dios nos muestra cómo Deus nos mostra Él habla como é que Ele a su pueblo. fala com o seu povo. Leemos Éxodo, Leiamos no livro do Êxodo, Éxodo capítulo 4, verso 12. no capítulo 4, Donde le dice Dios a Moisés: onde Deus disse para Moisés: ahora pues ve, vai, pois, y agora, estaré con tu boca, e eu serei com a tua y te boca enseñaré lo que e hayas de te hablar. ensinarei o que has de falar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Entonces Jehová se enojó con Então se atendeu contra Moisés a ira do Senhor contra y Moisés dijo: no e conozco disse: yo a tu hermano não é Arão, o levita, teu Arão, irmão? levita, y que él habla bien, Eu sei que y ele a ti te falará saldrá muito bem. a E eis que recibirte, ele também sai ao teu encontro e, se alegrará vendo-te, en su corazón. se alegrará em seu Tú coração. hablarás a él E tu lhe y falarás, pondrás e en su porás boca las as palavras na sua boca. y yo E estaré con tu boca eu serei com a tua y boca con la suya, e com a dele, y os enseñaré ensinando-vos lo que hayáis, o que haveis de fazer. y él hablará por ti E al ele pueblo. falará por ti ao povo. Él te será E acontecerá por que boca, ele te será y tú por serás boca, para él en e lugar tu de Dios. lhe serás por Deus. Aquí podemos ver cómo Dios le iba a hablar al pueblo a través Nós podemos ver aqui de Moisés, como Deus falaria com o povo através de Moisés. Porque Deus colocaria a sua palavra na boca de Moisés. y luego Moisés pidió E depois, que Dios enviara Moisés pediu que Deus enviasse a outra a otra pessoa, persona, el cual vino a ser o qual seria seu irmão Arão. y
Moisés E era porquanto profeta Moisés era dispensacional o profeta que dispensacional Dios usaría para libertar al pueblo hebreo de la que esclavitud Deus en utilizaria Egipto, la palabra para de Dios libertar o se povo hebreu da ponía escravidão no en Egito, Moisés, en la boca de Moisés. Deus Moisés punha a hablaba palavra a em su Moisés, y na Aarón boca de le Moisés. hablaba al pueblo, Moisés falava a Arão, o seu irmão, porque e Moisés Arão falava ao povo, pidió porque Moisés pediu que Deus enviasse a outra enviar a pessoa. otra persona, pero Dios Porém, no puede enviar a otra persona Deus não pode enviar outra pessoa para uma era aparte del ou para uma mensajero dispensação, del profeta que além tiene do para mensageiro do profeta ese tiempo. que ele tem para esse tempo. Si le puede poner un ayudante, si Dios así lo determina. Pero la palabra viene E poderá pôr um ajudante se Deus assim o en determinar. ciudad Mas de dispensación. a palavra Y de ahí pasa vem ao mensageiro dessa a los era que vienen a ser e dessa dispensação. que E daí reciben esa passa palabra aos para que darla a conocer a sus congregaciones, seriam como Arão, las demás personas, llevándola que receberiam essa impresa palavra o grabada para dá-la a de conhecer forma às suas que congregações, esté às demais disponible pessoas, para esa ocasión. levando-a impressa ou gravada, Siempre ou na forma em que esteja disponível para esta ocasião. es el mismo. E sempre a ordem é a mesma. Por ejemplo, tenemos Nós temos, por exemplo, en Deuteronomio capítulo 18, em Deuteronômio, versos no capítulo 18, en adelante, do versículo 15 em diante, onde nos diz: capítulo 18, verso 15 al 19 de Deuteronomio, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, e nos diz da seguinte A ele maneira: oiréis. o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos Conforme como a eu. todo lo que A ele pediste ouvireis. a Jehová tu Dios Conforme a en tudo que el día de la pediste ao Senhor asamblea, teu Deus em Horebe, diciendo: no dia da assembleia, no dizendo: vuelva yo a oír la voz de não Jehová ouvirei mi mais Dios, a voz do Senhor ni teu vea yo Deus, más este gran nem fuego, mais verei este grande para que fogo, no muera. para que não morra. Y Jehová me dijo: Então o Senhor me "Han hablado disse: bien en lo que falaram bem naquilo que disseram. profeta les levantaré en Eis, medio de lhes sus levantarei hermanos, um profeta do meio de seus irmãos como tu, y pondré mis e palabras porei as en minhas su boca, palavras na sua boca, y él les hablará todo e lo ele que lhes yo falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a cualquiera que no Mas oyere será mis que palabras, qualquer que não ouvir as que las minhas guarde en mi palavras, nombre, que ele falar em meu yo nome, le pediré eu cuenta. o requererei dele. Eso es lo que dice Dios, E isso foi o que Deus disse, que él pondrá su palabra en que la ele boca colocará a sua palavra del profeta na boca do profeta que ele envia. Los profetas han sido como Moisés, que recibió Os la profetas palabra de foram Dios, como Moisés, y luego la hablan que al receberam a palavra de Deus, em seguida a falaram ao povo. pueblo. Los profetas se refleja el Mesías. E nos profetas, o Messias foi Y se refletido, cumple plenamente esa palabra, esa promesa. e em quem se cumpre plenamente essa palavra, Tú, essa promessa eres levantado de en que medio profeta, dentre teus irmãos dice que como tu, pondrá su levantarei do palabra meio en do la boca de ese povo, profeta, e diz que porá a sua palavra na boca desse profeta, e isso se cumpre em toda a sua plenitude no Messias príncipe, de e esa se forma, cumpre dessa por forma, el cual pelo Cristo, qual, 2000 há años 2000 atrás, anos, quando estaba Cristo con el pueblo estava de Israel, com o povo de Israel, dice ele mesmo él disse mismo que él no hablaba nada, que não falava nada, sino lo que el Padre le daba senão aquilo que o Pai lhe dava para falar. Vamos a ver si encontramos.
capítulo 8 de São João, Em São João, dice, no capítulo 8 incluyendo el 27, e pero no versículos entendieron que les 27 e hablaba del 28, Padre. ele nos disse: Les dijo, pues, Jesús, cuando mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. entonces E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Ou seja, como o Pai ensinava a Jesus, por eso en otros lugares de San Juan dice que no hablaba nada de sí mismo. isso era o que Jesus falava. Padre, así Por isso, em outros lugares de São João, nos diz que él hacía. ele não falava nada por si mesmo, que como ele escutava do Pai, assim ele falava e ele fazia. Assim sempre foram os profetas de Deus, que ouvem a voz de Deus, lhe revelando sua palavra. E em seguida a falam ao povo. E essa é a palavra de Deus para o povo. Eles a falam ungidos com o Espírito Santo, com o anjo do pacto, nesses profetas falando ao povo. Nós temos o caso de Zacarias, capítulo 7, versículos 11 e 12, onde diz: antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los Eles, ejércitos porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Como Deus enviava a palavra para o povo? Por meio do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, Cristo na coluna de fogo, Cristo em teofania no meio do povo, ungindo a cada um desses profetas, lhe revelando, lhe falando a palavra que eles têm de falar com o povo. E, ungidos com o Espírito Santo, eles falaram ao povo. E isso era o Espírito Santo, Deus falando com o povo através de carne humana, através de um profeta. E ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. E é sempre por meio de carne humana que o Espírito fala ao povo. E isto é Deus ensinando o seu povo. Em São João, no capítulo 14, também nos diz, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E como o Espírito Santo ensinaria ao povo? Através dos instrumentos que ele teria no meio da sua igreja. Assim como ensinou por meio de Jesus Cristo, assim como ensinou por meio dos profetas, assim como ensinou por meio do profeta Moisés. Deus, por meio do seu Espírito, falando com esse profeta. E depois, através desse profeta, falando esta palavra ao povo.
dando essa revelação que havia dado a esse profeta. No capítulo 15, versículos 26 e 27 de São João também nos diz: Quando venga el Consolador, a quem eu os enviaré del Padre, ele é Espírito de verdade. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Nós podemos ver aqui novamente que o Espírito Santo viria dando testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho, as cartas apostólicas, são o testemunho que o Espírito Santo deu. E ele utilizou os seres humanos, os apóstolos, para darem testemunho de Cristo e do seu programa de redenção, o plano de salvação para o ser humano. E isto é Deus ensinando o seu povo por meio do seu Espírito Santo, utilizando os seres humanos ao longo das diferentes etapas da igreja, no Novo Pacto, no Novo Testamento. De era em era, podemos ver que Deus enviou diferentes mensageiros à sua igreja entre os gentios, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios teve a bênção de estar ouvindo de era em era a voz do Espírito Santo de era em era e de etapa em etapa. Por isso, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3, e também no capítulo 3, del mensaje para cada igreja, diz o seguinte: no final da mensagem para cada igreja, ele diz o seguinte, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos os seres humanos têm ouvidos, mas o que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Cristo é a árvore da vida. Não é que haja uma árvore literal em que a pessoa coma e vive eternamente. Cristo é a árvore da vida. Em seguida, no final de cada mensagem para cada igreja, por exemplo, no capítulo 2, versículo 11, também nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, viverá como? Eternamente. E no capítulo 2, 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ou seja, que sempre é o Espírito Santo falando à sua igreja. Ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E no capítulo 2 também. A partir do versículo 26 em diante diz: e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Recordem, a estrela da manhã é Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versos 5 e 6 diz, e no Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse mesmo capítulo 3 do Apocalipse, nos versículos 11 até o 13, assim nos diz: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda no mesmo capítulo 3, versículos 20 até o 22, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falando à sua igreja, de etapa em etapa e de era em era. Essas etapas ou eras da igreja estão representadas nessas 7 igrejas da Ásia Menor, as quais tinham as características que estariam nas diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. E as condições que estariam no mundo estavam refletidas nessas condições existentes nesses dias dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E como o Espírito Santo falava à sua igreja de era em era, leiamos o que o reverendo William Branham nos falou a respeito
desta maneira em que a voz do Espírito Santo foi ouvida pela igreja e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era e de etapa em etapa. Nas páginas 168 e 169 do livro As Eras, em espanhol, As Sete Eras da Igreja, nesta versão ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, se dirige somente a uma pessoa em cada era com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito Santo tem a dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas. Tanto a verdadeira como a falsa. De modo que a mensagem é transmitida para todos. Mas, mesmo que seja transmitida para todos, os que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada pessoa daquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Por meio do mensageiro da era em que a pessoa está vivendo. Aqueles que estarão ouvindo, aqueles que estão ouvindo o mensageiro, não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E aí nós podemos ver a forma simples em que Deus fala a seus filhos e a maneira em que eles escutam a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, falando através do mensageiro da era em que os filhos e filhas de Deus estão vivendo. Assim é, de era em era e de etapa em etapa. Na página 169, no final do penúltimo parágrafo, ele disse: quanto cuidado devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu para que dissessem o que ele disse, bem como Pedro o fez. Ele lhes advertiu de que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que já havia dado por revelação. Quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado para as igrejas. Aqui também podemos ver a importância de ouvirmos a voz de Deus por intermédio dos seus mensageiros. Se nós estivéssemos vivendo lá no tempo de São Paulo, a grande bênção era ouvir a voz através de São Paulo. E assim por diante. A mensagem, a voz de Deus para cada era, vem através do Espírito de Deus ao mensageiro de cada era. Em seguida ele fala essa revelação, essa palavra, essa mensagem ao povo, ungido com o Espírito Santo. Essa é a voz de Deus para o povo. É a voz do Espírito Santo
lhe falando e lhe revelando o que está prometido para ser revelado em cada tempo. Na página 227 do livro As 7 Eras da Igreja, na versão em espanhol, ele disse: e, sendo que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Logo, lembre-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do seu dia. As pessoas da igreja noiva do dia de São Paulo, corresponderá a São Paulo apresentá-las a Cristo nosso Salvador. E a cada mensageiro de cada etapa da igreja lhe corresponde apresentar o grupo de escolhidos ao Senhor. Agora passamos à página 265. No penúltimo parágrafo, ele disse: como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Com quem Cristo se identifica em cada era? Com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Ou seja, que não há muitos com a revelação, recebendo-a diretamente da parte de Deus. Somente ao mensageiro correspondente a cada era. E desse mensageiro passa ao povo, passa à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que as pessoas que vivem numa etapa da igreja escutam a voz do Espírito Santo através dessa manifestação do Espírito Santo no mensageiro dessa era. Tão simples assim. Um só mensageiro para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Assim vimos a maneira em que os escolhidos de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que são os filhos e filhas de Deus, escutam a voz do Espírito Santo na era ou na etapa em que lhes coube viver. E como nós escutaremos no nosso tempo? Pois da mesma maneira, nos dando a conhecer as coisas que nós precisamos de conhecer neste tempo final. Para o nosso tempo,
da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, também haverá uma mensagem divina para o povo, para nos colocar em completa união com Cristo e nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse que Deus sempre atua de forma simples. Por isso, sempre a palavra de Deus vem de maneira simples para o povo. Não requer que o povo saiba termos teológicos para receberem a palavra, para que se faça carne neles. É somente escutar a voz do Espírito Santo no tempo que corresponda à pessoa viver. Por meio dessa manifestação do Espírito Santo, no mensageiro que corresponde ao tempo em que a pessoa está vivendo. Vejam bem, o próprio Cristo dizia no seu tempo que ele não falava nada de si mesmo, mas ele falava e fazia o que via o Pai falar e fazer. Portanto, essa foi a regra divina para Deus falar a seu povo de era em era e também de dispensação em dispensação. Agora vamos ler. Em São João, no capítulo 16, capítulo 16, versos 12 em adelante de São João, diz: a partir do versículo 12 em diante, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E para o Espírito Santo lhes ensinar e dar a conhecer as coisas que têm que acontecer à sua igreja, pois então usa véus de carne, de era em era, e lá no tempo dos apóstolos, no tempo lá de São Pedro e dos outros apóstolos que acompanhavam a Jesus, também no tempo de São Paulo com os gentios e assim por diante. No tempo de cada mensageiro no corpo místico de Cristo. Esses mensageiros por meio dos quais o Espírito Santo fala à sua igreja, estão dentro do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que não pode vir outra pessoa que não seja um crente em Cristo, dizendo que tem uma mensagem da parte de Cristo, da parte de Deus. E porquanto é com a igreja do Senhor Jesus Cristo que está sob o novo pacto, é na e com a igreja de Cristo que está a voz do Espírito Santo de era em era. Do mesmo modo como esteve a voz de Deus com o povo hebreu, lá de etapa em etapa, por meio dos profetas que ele enviava, de era em era e de etapa em etapa. E até mesmo
O Messias príncipe teve que vir lá em Israel também, porque era o povo com o qual tinha o pacto antigo que recebeu no Monte Sinai. Tinha que vir a igreja do Antigo Testamento, que é o povo hebreu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando a segunda vinda de Cristo, pois é a que está dentro do novo pacto, ouvindo a voz do Espírito Santo, de era em era e de etapa em etapa. E a igreja do Senhor Jesus Cristo já se encontra na etapa paralela à etapa da primeira vinda de Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo já teve o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como Israel, lá, teve a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo, que foi João Batista. Porque no final da dispensação da graça, é semelhante ao final da dispensação da lei. E por isso, João Batista apareceu, preparando o caminho ao Senhor, e dizendo que depois dele viria um maior do que ele, de quem ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. E disse: eu vos batizo com água, o batismo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. E, no final, Jesus chegou. Então João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu dava testemunho, que viria após mim. Este é a quem eu estou preparando o caminho. Esse é de quem eu estive falando. E nós estamos num tempo paralelo ao tempo de João Batista e de Jesus, o Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo partiu em 1965. E o que segue é a vinda do Senhor à sua igreja. Promessa na qual a igreja do Senhor Jesus Cristo descansa para receber a fé, para ser transformada, receber a transformação e o rapto, o arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos, a igreja noiva, estará ouvindo a voz do Espírito Santo nesse último dia, no qual nos correspondeu viver. E nós permaneceremos firmes, escutando a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo neste tempo final. Assim como a igreja ouviu a voz de Cristo entre os gentios através de São Paulo, logo através de cada mensageiro que Deus enviou na Europa, depois na América do Norte, através do reverendo Lembrana, e a sua mensagem também se estendeu para outras nações. E depois correspondeu a nós, neste tempo final, escutarmos a voz do Senhor, a voz de Deus por meio do Espírito Santo, na manifestação final, que trará grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Portanto, jovens, ouvindo a voz do Espírito Santo neste último dia, mantenham-se bem agarrados de Cristo, o nosso Salvador. A nós correspondeu o tempo mais glorioso de todos os tempos. O tempo
quando o sétimo selo será aberto, onde estão todas as bênçãos de Deus para todos nós. E nos será dada a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. Embora algumas pessoas partirão antes, mas elas retornarão. De modo que quando algum familiar nosso parta, como nos diz, até mais tarde, volta em breve. Os que se foram lá no tempo de São Paulo não podiam dizer, volto logo, volto rapidinho. Embora, na presença de Deus, o tempo, frente à eternidade, nem se nota. É como um grãozinho de areia, ou menos que um grãozinho de areia, esse tempo ante a presença de Deus na eternidade. Vocês saibam que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E mantenham-se escutando a palavra, a voz de Deus, para que sejam preparados para a nossa transformação. Em torno dessa palavra, do Espírito Santo, de era em era, é que virá a ressurreição para aqueles que morreram e a transformação para nós os que estamos vivos. Ou seja, os escolhidos terão a palavra de Deus, terão a palavra, a voz do Espírito Santo, e estarão ouvindo-a neste tempo final. E nos preparando para quê? Para a nossa transformação. Jovens, ouvindo a voz do Espírito Santo no último dia. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião, conversando com vocês. E eu lhes digo, sigam adiante, lutando, trabalhando e estudando, porque o tempo é difícil. Estudem, trabalhem, lutem e não se desanimem. Recordem que os que obtêm a vitória sempre são aquelas pessoas que lutam, como Abraão, que recebeu a promessa de Deus de que teria um filho por meio de sua esposa Sara. E quando lhe deu a promessa, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65 anos. Ele era mais velho que Sara, 10 anos. E o tempo transcorria e o menino não chegava. E Sara ia envelhecendo na idade a tal grau que tinha até perdido a fé e a esperança de que teria um filho. Abraão não tinha perdido a fé. Ele se mantinha firme, crendo. Porque para aquele que crê, tudo é possível. E para Deus, não há nada impossível. Portanto, Abraão permanecia firme, esperando seu filho. E a Escritura, na carta aos Hebreus, nos diz: esperança contra esperança. O que quer dizer? Crendo numa coisa contra a realidade, porque já estavam anciãos. E Sara já não podia mais ter filhos por causa da sua idade. Mas Abraão, também, já estando ancião, mantinha-se esperando uma coisa que não se podia esperar humanamente. E, humanamente, poderia-se esperar uma transformação para se obter um corpo semelhante ao de Jesus Cristo,
Humanamente, não. Mas, porquanto Deus prometeu por meio do seu Espírito, Cristo falou por meio do seu Espírito através dos apóstolos. E ele próprio, estando aqui na terra, falando a respeito de uma transformação, de uma ressurreição dos mortos em Cristo, de um arrebatamento, de uma ceia de bodas no céu, e porquanto Deus, por meio do seu Espírito, assim disse e prometeu, eu creio. E quem mais? Cada um de vocês também. E isto é esperança contra esperança. E algumas vezes, quando a idade avança, algumas pessoas podem dizer: já passou o tempo para você esperar o que você dizia. Não, cada vez que se passa um ano, é um ano mais próximo do que Deus prometeu para ser cumprido nos crentes em Cristo. Assim, a cada ano, nós estamos mais próximos do que Deus nos prometeu, o qual está aqui, no coração de cada um de nós. Crendo nisso, de todo o nosso coração. E o próprio Cristo nos diz que para aquele que crê nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E lá no tempo de Jesus houve uma ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento na era da pedra angular. Porque Cristo é a pedra de ângulo, a pedra angular. E no tempo final, nós estamos no tempo de pedra angular também. Sabemos que a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação é para a era de pedra angular. Assim como foi a ressurreição lá no tempo de Jesus Cristo, com os santos do Antigo Testamento, os quais estavam esperando a vinda do Senhor para a ressurreição. Assim, nós permanecemos firmes, esperando a promessa. Sabemos que não era para outra era, porque já passaram as eras e não ocorreu ainda essa ressurreição. Portanto, não era para os dias das eras passadas, senão para o nosso tempo, porque é para o último dia, como Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, versículos 39 a 58. Todos, ao longo das eras, estiveram esperando a vinda do Senhor com os santos que partiram, ressuscitando-os em corpos eternos e transformando aos crentes em Cristo vivos. Eles não se cansaram de esperar na sua era. E nós, tão pouco nos cansamos e nem nos cansaremos. É para a nossa era, para a era de pedra angular. E como sabemos? Porque não foi nem sucedeu nas eras passadas. Assim, jovens, sigam firmes, escutando a voz do Espírito Santo no último dia. E o último dia tem grandes promessas, de grandes bênçãos da parte de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, estejam firmes na palavra do Senhor, crendo com toda a sua alma no que Ele prometeu para nós para este tempo final. Esperança contra esperança nos momentos em que seja necessário. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, jovens, e que lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. E deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui nesta ocasião.
E já nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que todos continuem passando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.